Tudo Posso tá de volta. Lembrando que você de todo o Brasil pode e deve mandar o WhatsApp pra gente, 0 operadora 11 94494 5023. Tem que falar o seu nome, a cidade, o estado da onde você acompanha o nosso programa, a nossa revista eletrônica de todas as tardes. Participe então da nossa sessão de beijos e abraços. Inclusive pode mandar recado para os nossos convidados. Até mesmo para o doutor Edilton, que está com a gente aqui, advogado. Doutor Edilton, boa tarde. Muito Obrigado pela presença. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês aqui do Tudo Posso. Confesso que eu estava com saudade de você, da Maria Cândida, da Rosa, do Fernando. Beijo e abraço para todo mundo e para o seu público tão especial. Seja sempre bem-vindo, papai do Leonardo, né? O Você Leonardo. tá bem? Tá muito bem, graças a Deus, cada vez mais inteligente, mais sapeca. Esse é o papai, 10 meses aí? 10 Caminhando meses, 10 meses, tá caminhando, certo. chegando. Passa Tá rápido, legal. viu? E olha, o doutor Edilton ele veio aqui hoje para falar com a gente sobre as mudanças no novo Código de Processo Civil. Elas foram inúmeras, né? Mas hoje a gente vai pegar uma parcelinha dessas mudanças, né, doutor? Exatamente, Rafael. Uma pequena parte Aham. do nosso novo Código de Processo Civil, que já está em vigor desde o dia certo. 18 agora de março. Né? Há uma série de inovações, uma série de preocupações do legislador em estabelecer maiores critérios, melhorar dúvidas e a gente ficar mais tranquilo na hora de saber como vamos cumprir determinada situação. Tá. Antes da gente entrar propriamente no nosso assunto, que é pensão alimentícia, né? O Código Civil, esse novo Código de Processo Civil, ele vem para agilizar? Foi isso? A grande mudança pode ser essa, doutor? Rafael, posso dizer para você, sem dúvida, a legislação é um dos mecanismos que contribui para a celeridade, né, para a maior agilidade dos processos judiciais. Mas é claro que não depende só da legislação. Tá? No Brasil existem inúmeras legislações. Só que, se não haver também uma contribuição por parte do nosso Poder Judiciário, lamentavelmente qualquer alteração de legislação não vai fazer melhorar a agilidade desses processos. Para o público de casa entender essa contribuição do Poder Judiciário. Poder Na Judiciário, prática, o que deve ser? o Poder Judiciário precisa investir em estrutura, né, estrutura física, é o fórum, contratar mais juízes. O número de juízes que nós temos no Brasil é extremamente pequeno para o tamanho e a quantidade de demanda judicial. Né? Há um estudo que fala que em países como a Alemanha existem um juiz para cada 10 mil ações. Aqui nós temos um juiz para cada 500 mil ações. Como assim? É verdade. Como assim? Nós temos, o problema se agrava no interior, nos interiores de todo o Brasil, aonde nós temos muitas vezes cidades com uma população de 50, 60, 70 mil habitantes, com um único juiz para decidir em causas cíveis, em causas de família, em causas criminais. Então, tudo isso acaba proporcionando a lentidão e é o que é tão fomentado, pesando, a injustiça vai pesando. que acontece no Tá nosso certo. Poder Judiciário. Vamos lá então, doutor Edilson, falando agora então, né, sobre essas mudanças, né, relacionadas à pensão alimentícia, o que mudou na prática, né? Continua a mesma regra? Quem deve pagar, quem não paga? Como que é isso? Olha, Rafael, o novo Código de Processo, ele definiu na legislação algumas situações que já vinham sendo cumpridas anteriormente à vigência desse novo código. Tá? O que o novo código contribui? Ele acaba com a dúvida da parte que ou vai pedir a pensão alimentícia ou daquela que deve pagar a pensão alimentícia. Então, ele vem para solucionar. Acaba a situação de ficar discutindo e aí há uma consequente perda de tempo no Poder Judiciário para determinada situação. Na prática, ele colocou no papel Exatamente. aquilo que era por jurisprudência, Jurisprudência, decisões de outros tribunais, decisões de juízes, ministros, desembargadores. Então, agora ele pacificou essa questão. Está previsto em lei. É legal. Antes, muito se discutia. É legal essa situação que o juiz determinou? Porque ele determinava com base em costumes, né? Com base em outros entendimentos. Agora não. Agora está previsto, pacificou essa questão e aí nós temos um caminho que nós vamos, com certeza, diminuir. A tramitação do processo, esperamos que ela diminua. Quem deve pagar então, doutor? Bom, vamos lá. Pensão alimentícia, antes de tudo, é importante registrar, Rafael. Eu posso simplesmente dar entrada numa ação de execução de alimentos? Não. É necessário que se estabeleça antes o valor dessa pensão. O primeiro caminho e o mais comum é o ingresso de uma ação judicial.
Tá? Essa ação para discutir o quanto. Deve ser demonstrado o valor que a criança necessita e a condição de quem vai pagar. Não adianta ser estabelecido um valor cuja parte que vai pagar, o pai, geralmente, tá? Eu quero deixar claro que geralmente. O pai Mas tem também condição. existe outra possibilidade também da mãe também pagar. Exatamente. A quem está com a guarda da criança, compete, então, o dever de alimentar, de manter, é um direito de sobrevivência da criança. A quem está com a guarda, então, compete cuidar. E aquele que não tem, deve prover os recursos para que aquela pessoa possa manter a criança. Tá? Então, esse valor tem que ser analisado, calculado de acordo com a realidade das partes. Exatamente. É a necessidade da criança com o poder de contribuição, geralmente, do pai. Tá. Isso está sendo cumprido já, doutor Edilton? Sempre foi assim? Sim, Rafael. De certa forma, posso dizer, nos casos em que eu atuei, que há uma certa observância disso. Há um estudo criterioso dos juízes, né? Eles querem saber se a mãe não está pedindo um valor excessivo, se não está abusando daquele direito porque está com a guarda da criança. E o pai, muitas das vezes, ele quer fugir desse valor. Esse cálculo é por porcentagem daquilo que o pai ganha? Sim, acabou se criando um percentual tá, sobre o salário do pai ou da mãe que não tem a guarda. Então, geralmente, 30% do salário do pai. Por que geralmente? Porque a maioria dos pais que vivem essa situação não tem um critério salarial. Então, eu vou pegar a população que realmente não tem emprego ou que não tem carteira assinada. Então, aí criou-se esse percentual de 30% sobre o salário mínimo. Agora, no pai ou a mãe que tem uma condição financeira, aí você estuda esse binômio, né? O pai tem um salário geralmente considerado. Precisa estudar em que mundo, qual é a situação que aquela criança vive. É claro que você não pode dar uma pensão alimentícia, eu vou usar valores de R$300 quando o convívio social, né, o meio social daquela criança requer muito mais. Então, é esse o desafio do Poder Judiciário. O advogado ou a defensoria pública que atua pela mãe que está pedindo ou pelo pai vão debater essas questões. Tá. Enquanto família, aquelas pessoas elas viviam numa situação completamente estável, vamos dizer assim, confortável. Perfeito. Né? Colégio particular, clube, né? E tantas outras regalias ali para aquela criança, para aquele filho. Certo. Houve a separação, a mãe entra com um pedido, o juiz vai analisar se aquela condição de vida não vai diminuir. Seria isso? Exatamente. Ele precisa saber. Aí é o dever da mãe, Rafael, levar ao conhecimento do juiz essa situação. Quanto que ela gasta com roupa, com alimento, com a escola, com os cursos de línguas. Precisa ela demonstrar tudo isso para um juiz para que ele possa, assim, aí definir um valor justo para a criança. É sempre bom lembrar, Rafael, que a pensão alimentícia, nesse primeiro momento, nós estamos discutindo a pensão alimentícia para a criança, para o menor, tá certo? É o dever de alimentar dos pais, que se transmite também aos avós. Quando o doutor Edilton fala menor, a idade limite para isso? Sim, Rafael. Nós temos o dever de pensão alimentícia se estende até a maioridade. O que criou-se em jurisprudência, e isso o novo legislador não previu, a possibilidade, então, de pagamento de pensão alimentícia até o filho concluir o ensino superior. Então, há essa possibilidade. Há essa possibilidade. Há essa possibilidade. Tá. Mas desde que ele engate, né? Acho que do ensino médio Com ali certeza. para o superior. Exatamente. Né? Tem que ser uma continuidade. Né? Não pode... cessou a maioridade civil e daqui a pouco ele está ingressando, 2, 3 anos ingressando com um pedido para que o pai pague. Edilton, agora me diz aí, né? O pai bateu o pé, não vai pagar. Não pago e não quero nem saber. O que acontece? Essa é exatamente a situação de litígio, de conflito, né? O pai não pagou. O juiz será obrigado a definir um valor. Concluído essa primeira fase do processo, aí sim vem a próxima fase, que é o cumprimento do que o juiz ali estabeleceu. Qual o valor, qual a periodicidade, né? Enfim, aí demanda também aqui a mãe, nós estamos usando aqui a mãe como exemplo, ela continue a instigar o processo ao seu caminhamento, ao seu prosseguimento.
Feito isso, então o juiz vai intimar o pai para que efetue o pagamento, e aí a legislação muito bem definiu um prazo de 3 dias para que ele efetue esse pagamento. Se ele efetuar o pagamento espontaneamente, e aí eu só quero fazer um registro do seguinte, as pessoas me param e perguntam, mas a lei quer prender o pai, a lei quer prender quem não paga? Não é isso. Precisa ficar claro para você que está nos assistindo que o objetivo não é prender ninguém, é fazer com que o devedor de pensão alimentícia cumpra espontaneamente o valor que o juiz ali fixou. Porque nós estamos falando de um dever, de uma necessidade fundamental do ser humano, que é a sobrevivência, é a vida. E se a mãe eventualmente não tiver condições financeiras, certamente essa criança passará dificuldades. Tá. O pai, o senhor quer continuar? Não, pode, eu prossigo depois. O pai desempregado, como fica? O pai desempregado não lhe isenta o ônus de continuar contribuindo com a mãe. Ele deve pagar a pensão alimentícia. Mas como? Agora, o que se discute, o valor que antes ele pagava é justo ou não com agora as novas realidades dele? Ele não deve esperar. O pai que está desempregado não espere receber um mandado de prisão. Pelo contrário, procure um advogado, procure a orientação da Defensoria Pública para que entre, então, com uma ação de rediscutir valores. Chamamos de uma ação de revisão de pensão alimentícia. Então, ele tem que procurar. O juiz, aí sim, vai estabelecer novos critérios e novos valores de acordo com a nova situação financeira dele. Tá, mas uma vez que ele não tem renda nenhuma, que valores ficam estipulados dessa forma, doutor? Geralmente, Rafael, 30% sobre o valor do salário mínimo. Geralmente, é muito comum isso. Agora, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Tá, aí o pai tem que se mexer para dar conta de pagar aquele valor. Exatamente. E se ele não se mexer, não fizer nada, com a nova legislação, vem a ordem de prisão. Então, essa ficou estabelecida. E qual que é a grande novidade dessa nova legislação? É a possibilidade desse pai ficar preso por até 3 meses. Antigamente eram 60 dias, eram 30 dias. Agora são até 3 meses em regime fechado, Rafael. Olhem a gravidade disso. Antigamente ficava na mão do juiz estabelecer qual era o regime dessa prisão. Agora não. A legislação veio e falou, é regime fechado. Tá, Edilton, vamos lá então. O pai não pagou, veio a ordem de prisão, ok? Prisão por 3 meses, regime fechado. Após esses 3 meses, o que acontece com esse pai? O que se espera é que ele pague a dívida. Ele pague a pensão alimentícia porque o seu filho continua necessitando. Alguém da família por fora, então, poderia pagar? Com certeza. Agora, se ele não pagar e ficar os 3 meses, ele será liberado. Mas não significa que ele cumpriu a pena ali imposta, que ele está isento desta dívida. Então, ele continua tendo a dívida. Agora, o que pode ser feito se essa situação continuar? É que a mãe, então, procure aí os avós, né? Porque os avós também têm esse dever. Muito se discute se isso é justo, se não é. Eu não vou entrar nessa seara. Eu vou dizer que a legislação permite, sim, que os ascendentes, então, os pais, tanto do pai da criança ou da mãe, também têm o dever de alimentar. Então, essa situação também pode ficar assim definida, o que assusta muita gente. E essa pensão é acumulativa? Não entendi. Como assim, acumulativo? De um mês para o outro, vai se Sim, somando o valor para o outro. com certeza. Sim. Não pagou um mês, não pagou 2, isso vai se somando. O que a mãe precisa, é o nosso caso, é o nosso exemplo, o que a mãe não precisa ficar esperando acumular muito tempo de pensão. Com 1 mês, simplesmente, de dívida, ela já pode procurar o Poder Judiciário. Tá certo? Nós estamos trazendo aqui para vocês, Rafael, situação de litígio, onde a mãe quer um valor e o pai não concorda. Então, fica aquela discussão. Uma nova mudança pela legislação e que vai contribuir muito e talvez desafogar o Poder Judiciário é a possibilidade das partes se comporem, fazer um acordo entre elas, geralmente numa câmara de arbitragem, mediação, para que fique definido um valor. É bom explicar, inclusive, doutora Edilton, então, o que seria essa câmara de arbitragem e mediação, né? Que é algo até novo na nossa justiça. Exatamente. Não há necessidade de ingressar com uma ação judicial, aguardar a sua tramitação, que é lenta, que é burocrática, que é custosa. Então, não precisamos esperar a tramitação de um processo para chegar a um valor de pensão.
As partes prevendo essa demora e esse problema, que causa um problema psicológico nas pessoas. Esperar, eu não sei quanto que o juiz vai me condenar, se vai condenar. Então, há uma espera e um dano psicológico. Então, as pessoas podem muito bem fazer um acordo entre si, estabelecer, procurem as câmaras de mediação e arbitragem que vão funcionar para contribuir para o Poder Judiciário. Precisa constituir advogado para isso ou não? Precisa constituir, tá. sim. As partes precisam estar tecnicamente em situação iguais para que possam, então, estabelecer e feito esse ajuste entre elas, claro, vão assinar um documento que tem força de execução. Eventualmente, feito aquele documento, aquele acordo, e o pai passou a não cumprir, aí sim nós precisamos procurar o Poder Judiciário para que execute aquele acordo. Tá certo? Acredito, uma outra situação também, ficou acordado que com a separação o pai tem direito à visita, né, ao convívio com o filho, com aquela criança. Ele não cumpre a pensão alimentícia, esse direito ele perde? Não é tão condicionado a isso, tá? Hoje vivemos uma preocupação muito grande com o dever dos pais em contribuir para a formação psicológica dos seus filhos. Muito se questionou, eu não cumpro o pagamento da pensão alimentícia e vou perder o direito? Na prática, nem sempre. Não é uma relação pura e simples de direitos e deveres, não é isso? Não. Tá. Eu posso não contribuir, o meu direito de visita estabelecido judicialmente deve ser cumprido. Uma coisa não retira a outra. Agora, quando se verifica um prejuízo moral, aí sim eu posso perder o direito de visita conferido. E no caso da mãe começar a conviver com outro parceiro, esse pai pode falar, olha, meu filho não precisa mais então, porque esse parceiro é bem de vida, tem dinheiro, consegue manter o meu filho. Ele pode ficar isento dessa pensão? Ele pode pedir a revisão dessa pensão alimentícia? Isento, vou dizer para você que em hipótese alguma. Nunca. Jamais. É o dever de ambos, pai e mãe, contribuírem para a sobrevivência do seu filho. Ele não pode se aproveitar, eventualmente, de um benefício econômico que a mãe, né, que se casou novamente, tem um novo companheiro em melhores condições, para que ele fique livre dessa responsabilidade. Porque aí eu vou dizer, além de uma responsabilidade civil, é uma responsabilidade moral da pessoa em contribuir com a sobrevivência do seu filho. Agora, se tem uma condição financeira mais confortável, é claro que ele não pode também ser privado de algumas situações. Deve provar isso ao juiz. Mostre ao juiz que a mãe hoje vive em condições melhores, ele não tem a condição, e aí pode pedir a revisão desse valor de pensão alimentícia. Essas condições melhores, independente da esposa, né? Quer dizer, da ex-esposa estar com um novo companheiro, ou mesmo da esposa conseguir alçar novos voos aí, né? Vamos colocar dessa forma. Perfeitamente. Okay? Independentemente da condição financeira dela, é claro que isso influencia muito, mas o pai continua tendo o seu dever de contribuir. O pai ou a mãe que não detém a guarda do Aliás, menor. então, vamos lá. A gente falou muito sobre o homem aqui, né? O homem preso, o homem não cumprir. A mulher que não cumpre também. O pai tem a guarda da criança, a mulher deve pagar a pensão, ela não cumpre. As medidas são as mesmas, doutor? São as mesmas, Rafael. Vivemos uma nova era há praticamente 10 anos, onde estabeleceu-se a igualdade entre homem e mulher. Né? Tanto se discutiu sobre esse assunto e hoje vivemos nesta era. Então, a responsabilidade que antigamente existia somente para os pais, hoje também existe para a mãe, a mulher, que não tem a guarda do seu filho, cuja guarda está com o pai, né? Ele tem tempo, pode cuidar, e ela também tem o dever de manter. Então, o pai também pode procurar o Poder Judiciário para demandar e requerer a pensão alimentícia em favor do seu filho. A mulher que tem filhos com homens diferentes, aí, né? Tem 2, 3 filhos. Essa pensão, né? No caso dos 3, tem que ser igual? Não necessariamente. Voltamos para aquela questão. O juiz vai ter que verificar necessidade de cada uma dessas crianças. Faixa etária, tudo. E aí, Rafael, é uma ação, se não houver consenso entre eles, é uma ação para cada menor. Não adianta eu colocar todas num único bolo. O juiz vai analisar a situação dessa criança, quais são as necessidades, se ele estuda, uma série de situações. E a possibilidade do pai em contribuir com isso. Filho adotivo, mesmo direito? Com certeza. A partir do momento que houve a regulamentação dessa adoção, o dever de alimentos é o mesmo. Aliás, todos os deveres de um filho biológico passa a ter também o filho adotivo. Doutor, a gente está falando coisas que parece assim, nós tivemos avanços.
outras medidas poderiam vir para melhorar ainda mais essa situação e acabaram não entrando no papel? Outras medidas? Rafael, vivemos hoje uma plena discussão de absolutamente tudo, né? As instituições muito discutem o amadurecimento. Eu percebo hoje que há uma situação melhor. Tá. O novo código trouxe isso. O que eu percebo é assim, é que a justiça ela está mais humana do que exata. É verdade. Tá menos racional. Sim. Está analisando mais caso a caso. Seria Exato. isso. As novas legislações têm trazido isso, né? É um ganho muito grande para a sociedade. E aí nós temos a efetividade. O que se busca muito é a efetividade da legislação, do que determina a lei. Então, eu tenho percebido que isso vem ocorrendo, né? Estamos melhorando. É claro que algumas legislações nem tanto, né? Algumas áreas do direito não evoluíram tanto como o Código Civil, como o novo Código de Processo que estabelece essa questão de processo, o andamento dos processos. Tá. Então, eu percebo que houve uma melhora muito grande. Nesse primeiro momento, talvez o que eu possa dizer que pode melhorar, eu acho que é a estruturação do Poder Judiciário, Entendi. porque é muito aquém ainda na nossa Para realidade. que se cumpra e não haja morosidade. Seria Exatamente. isso. A sociedade evoluiu, Rafael. Hoje, o número de profissionais que nós temos na área de direito é infinitamente maior do que nós tínhamos há 20, 30 anos. Hoje, nós temos muitas faculdades de direito. Isso contribui para a melhoria, né, da sociedade, porque eu tenho um advogado. É fácil ter o acesso a um advogado, é fácil ter acesso a um defensor público. Então, essas pessoas estão ali e contribuem e fomentam a justiça. Se fomentam a justiça, as pessoas passam a procurar mais a justiça. E o Poder Judiciário continua com aquela estrutura de 50 anos atrás. Então, talvez fica a minha crítica como advogado para que o Poder Judiciário se estruture e possa atender às novas demandas. Doutor Edilton, voltando então no caso da pensão alimentícia, né, para eu entrar com uma ação, para eu começar um processo, né, o que a mulher ou o homem deve fazer, independente das partes aí que tem a guarda da criança? A primeira questão, para onde vai, né? A primeira questão, Rafael, é saber se realmente precisa isso ir para o Poder Judiciário. Tá? Não é possível fazer um acordo? Se for possível fazer um acordo entre eles, acabou-se a situação, não estamos nem falando de processo. Tá, mas para esse acordo, como nós falamos antes, vai precisar de um advogado. Vai precisar. Onde eu busco esse advogado? O advogado, você pode contratar um advogado particular, Ok. qualquer um que seja da sua confiança, ou você pode procurar a própria Defensoria Pública, instalada geralmente dentro dos fóruns. Tá? Os defensores também têm essa competência para poder auxiliar a sociedade. Já vem fazendo muito bem a respeito disso. Saímos, então, dessa situação que não há acordo, aí sim, busca-se, então, a orientação desses advogados para a formação de processos. Veja, Rafael, estou dizendo que são duas situações diferentes. A primeira é buscar, então, uma orientação jurídica para uma composição, para um acordo. E a última hipótese é que se realmente não houver, né, esse consenso, não conseguirem entenderem a dificuldade que será, a demora que será para ter uma decisão que defina valores de pensão, aí, de fato, aí nós passamos para uma segunda etapa, que é consultar, então, os defensores jurídicos ou os advogados para estabelecer, então, e dar seguimento num processo. Procurar a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, pode ser um caminho? Com certeza. A OAB, ela não indica, tá, especificamente profissionais. Aí você tem que procurar o seu profissional, o advogado de sua confiança. Tá? Mas nós temos inúmeros. É claro que é só tomar cuidado na hora de contratar um advogado. Verifique se ele é inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados. Lamentavelmente, a gente verifica muito isso. Pessoas se passando por advogados, não têm habilitação nenhuma, não têm conhecimento e não conseguem oferecer aquilo, a necessidade que a pessoa procura. Então, essas são premissas básicas. A pessoa saber, tome cuidado, marque uma reunião, vá até o escritório, verifique se faz sentido. Está na dúvida? Procure mais de um profissional. Né? Tome cuidado com aqueles profissionais que cobram muito barato, porque aí, de fato, o barato sai caro. A gente falou muito sobre novos prazos, né, doutor? O processo agora está mais rápido realmente, justamente para a questão da pensão alimentícia? Esperamos que sim, Rafael. Tudo vai depender daquela estrutura lá em cima. Vai depender, exatamente. Né? Hoje o juiz estabelece um prazo de 3 dias para que se pague a pensão alimentícia. Se o devedor não pagar, há a possibilidade, então, de expedição de um mandado de prisão. Quanto tempo demora para ficar pronto esse mandado de prisão e para que ele seja efetivamente cumprido? Essa é a grande discussão.
O que a lei trouxe de benéfico, Rafael, para que isso não acabe se perdurando por muito tempo? É a possibilidade, então, de protestar a decisão judicial que determinou, então, o pagamento de pensão alimentícia nos órgãos de inadimplência. Então, nós estamos falando aí, hoje, teremos dívida de pensão alimentícia inscrita no SPC e Serasa. Quer dizer, o cidadão fica com o nome sujo. Em Com outras certeza. palavras, seria isso. Exatamente. Ele não vai conseguir fazer um financiamento bancário, não vai ter crédito na praça. Isso é bom explicar. Então, é muito importante, a legislação prevê isso. O que se busca, volto a dizer, não é a prisão do devedor, mas sim que a efetividade da decisão judicial. É o dever de sobrevivência do filho dele. As pessoas que, lamentavelmente, não têm essa consciência vão ter seus nomes inscritos. Você muito bem mencionou, o pai não tem condição, ou a mãe não tem condição. Não tem o que fazer, precisa arranjar. Busca com o parente, busca com o amigo, precisa arranjar recursos financeiros. Aquela criança precisa ter as suas condições garantidas, os seus direitos garantidos. Condições mínimas, tá? Nós estamos falando né? de condições mínimas. É estabelecer uma dignidade para essa criança. Tá certo. O doutor Edilton conversando com a gente hoje. O doutor Edilton, que acho que nesse ano, né, nesse ano de uma forma por inteira, né, tá recebendo novos desafios, é pai, agora vice-presidente da OAB, é isso? Exatamente, eu fui felicitado agora no final de 2015 e assumimos agora em 2016 a vice-presidência da OAB Penha de França, né, onde nós estamos desempenhando papel. Aqui tem várias subseções em São Isso, Paulo, na né? capital, e nós temos várias subseções e nos interiores também. Né? Existe uma subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí eu recebi essa incumbência, que é também tratar ali com os advogados, suas inúmeras discussões, né, as inúmeras dificuldades que presenciamos no nosso dia a dia. Desafios inúmeros, né? Com Sem certeza. dúvida alguma, né, Edilton? Com certeza. Tá certo. Muito obrigado pela presença. Rafael, eu que mais agradeço, uma é um vez. prazer estar aqui. Conversa esclarecedora. Vamos fazer intervalo, gente. Tudo Posso já volta. Continue com a gente, tem muita coisa boa. Daqui a pouquinho tem a Sarinha, a coruja hoje, que vai estar com a gente aqui, abrilhantando a nossa tarde. Tem um festival de canapés com queijos para vocês se deliciarem. Não sai daí então, a gente já volta.